A pergunta que se coloca aqui é um caso de divórcio adiado 21 vezes, sim, e que dura há cerca de 8 anos. É normal acontecer? Eu nunca ouvi um caso. Eu nunca tive um caso. Então, eu estou para ter que fazer isto há quase 20 anos. Eu nunca tive um caso que demorou tanto tempo, um divórcio. Não, eu também. Normalmente os casos resolvem, se não é litigioso, 3 meses, mas se é litigioso, é 1 ano e pouco. Esse caso parece que tinha muitos problemas que eles e continuaram. Se você está brigando sobre propriedade, isso pode demorar muito tempo, porque eles têm que ver o valor da propriedade e aonde está. A mulher pediu que o tribunal em Portugal congelasse os bens em Portugal, sem haver uma sentença. Eles não são casados em Portugal. O frisar dos bens é típico. Então o caso está aqui, E está também em Portugal. mas está ao mesmo tempo em Portugal. Isso é o problema. É um problema complicado. Porque eles estão conectados. O juiz aqui não vai fazer uma decisão para as coisas que estão embaixo das leis de Portugal. Mas Moses, eu já tive muito caso com bens em Portugal, mas temos clientes aqui na área que são do Brasil, de Portugal. Isso não é uma coisa normal, mas eu nunca tive um caso que demorou 8 anos em tribunal. Mas você nunca tinha um caso que era litigioso em Portugal? Eu tive casos, já teve mais de 30 dias de tribunal, divórcios. Nunca tive um processo que teve, mesmo um caso que eu já tive, com mais do que um mês de tribunal, mais de 30 dias, nunca, não demorou 8 anos para resolver o caso. Só que a senhora, a esposa deste português, deste que é médico, neurocientista, naturalmente, também é uma senhora médica com bastante dinheiro. Segundo o que ele me contou, faz mais de $1 milhão e tem uma boa advogada também. Eu tinha um caso aqui de uma mulher de Nigéria. O esposo dela era de Nigéria também. Ele é um cientista, PhD. E eles eram tio e sobrinha, casado. E depois o que aconteceu? Ela queria o divórcio, ele não queria o divórcio, ele queria anular. Ele falou que não tinha relação sexual. Isso continuou por 2 ou 3 anos, esse caso, porque tinha esse outro caso no mesmo tempo em Nigéria. Então, no fim, eu tinha que withdraw, porque isso fica uma loucura. Cada vez nós tínhamos que voltar, o juiz adiava o caso. Ok, mas 2 ou 3 anos não é 8. Não é muito. 8 mas é 8 é muito. Tempo. Bom para um país da África, não é? Onde a justiça não trabalha ou não funciona. Mas aqui funciona bom. Eu vou chamar o telefone para já. 973-589-3890. Estamos também em direto na Veja TV. Se quiser clicar www.vejatv.com e assista à nossa emissão em direto, live stream. Portanto, basicamente isto. Agora, pondo de lado este caso um bocadinho, nós vamos falar de imigração, um problema de imigração. Como é que está a situação neste momento em relação ao processo imigratório? A situação está um pouco em confusão agora, porque, não sei, o telespectador sabe que um dos chefes do Partido Republicano, o homem Cantor, que estava no lado da imigração, ele perdeu o espaço dele na eleição e quem ganhou foi uma pessoa do Tea Party, que normalmente não tem interesse em imigração. E que era o underdog nessa altura, portanto, o Eric Cantor tinha a hipótese de ganhar, ele era vice-presidente da bancada parlamentar dos republicanos. Ele estava ia suceder a Bonner. E agora, de repente, sem saber como, perdeu para Brett. E ele estava, quanto, 20 anos aí? Exatamente. Perdeu para um homem que é contra a lei de imigração. E é o único judeu aí. E ele perdeu. E agora o grande problema que se coloca é este. Até que ponto é que isto não assusta os restantes republicanos mais moderados do Congresso? Esse é um dos únicos Tea Party que tem um interesse em imigração. Então, quem sabe? Mas nós sabemos uma coisa... Poderá devolver-se antes do final das férias de verão? Isso que nós temos que ver. Porque há eleições intercalares em novembro. Então, o Obama falou que se o House of Representatives, a Câmara de Deputados, não começa a envolver nessa lei de reforma, até agosto, quando eles vão nas férias, ele vai fazer um executive order. Agora, com estas situações relacionadas com os problemas que ele tem, que o Barack Obama tem,
hoje e atualmente e nos últimos dias no que diz respeito ao Iraque, uma vitória que foi a captura de um líder muçulmano agora que esteve nos ataques de Benghazi e o problema do Cantor, a agenda de Obama está muito preenchida para que ele possa tomar uma decisão Mas ele rapidamente. falou essa semana mais uma vez, eu não vou fazer nada agora para começar a mudar o sistema, porque ele quer diminuir o número de deportação. Mas ele não vai começar isso até que ele sabe se o republicanos vai aprovar uma lei. Então ele deu para eles até o fim de julho. Se nada acontece, ele vai fazer um executive order que vai ser mesmo que ele fez para as crianças. Então os republicanos mais moderados vão bater palmas, vão dizer, ainda bem que ele vai fazer uma ordem para não comprometer os republicanos, para que não sejam os republicanos de facto a tomar uma posição e fiquem os mais moderados contra os mais radicais. Portanto, eu acho que o Partido Republicano até certo ponto deve estar a querer que o Presidente faça uma ordem executiva para o responsabilizar ele e não ficarem em prejuízo, não é? Pode ser. Pode acontecer. Nós temos Valdemar Santos, Perton Boy. Muito boa noite, Valdemar. Boa noite, como é que está? Muito boa noite, muito obrigado. Então diga, conte. Pode perguntar. Olha, a pergunta é a seguinte, acontece que eu tenho a minha irmã que é residente nos Estados Unidos, mas ela vive em França, ou viveu um monte de anos em França, 30 e tal anos em França. E acontece que ela reformou-se lá. E está a vir aqui, que é como ela fez os papéis para residente, mas ela só vem aqui à volta de mês e meio, cada 6 meses. Ela gostava de saber se realmente ela pode vir cá só uma vez por ano. Olha, senhor, ela pode, se ela não tem interesse em tornar cidadã americana, ela pode voltar uma vez por ano. Menos de um ano, vamos ficar fora 11 meses e 2 semanas. Mas tem outra opção para ela também. Ela pode conseguir um documento que parece um passaporte branco, chama Reentry Permit. Com esse documento, ela pode ficar fora até 2 anos, sem problema. E isso pode ser feito 2 vezes, então ela tem que voltar só 2 vezes durante os próximos 4 anos, e depois pode conseguir esse documento para um ano cada vez. Se ela entra com esse documento, eles perguntam nada. E é mais fácil. Ok? Ok. Muito obrigado, Valdemar. Portanto, quem quiser entrar, pode entrar um ano, menos 2 semanas ou 3, o tempo que vai ficar aqui nos Estados Unidos, ou pedir esse reentry quando a pessoa... permit. A situação é assim, se a pessoa entra em menos de 6 meses, ele não investiga nada. Se passa os 6 meses até 1 ano, eles têm direito de verificar tudo mais uma vez. Então, eles podem perguntar para ela, você fez os seus impostos? Sim. Deixa eu ver seus impostos. Mostra e prova que você tem um endereço aqui. Claro. Então, fica um pouco mais complicado. Filipe, você fez os seus impostos? Não, eu tinha rejeitado um bocadinho. O que é que vamos falar hoje? Temos notícias sobre cartas de condução. Há 3 estados que teve a ação esta semana. Começar com o estado de Nova Iorque, há uma lei que está a ser proposta que é interessante. Há uma lei que diz que quer dar oportunidade para pessoas que vivem em Nova Iorque que sejam citizens, como é que é citizen em português? Cidadãos? Cidadãos do estado de Nova Iorque. Então isso dá direito. Mas o Cuomo já disse que não ia aceitar essa lei. Nova Iorque. Foi hoje. Ele disse que não ia aceitar? Não. Não? Mas temos mais 2 estados, não é? Quais Há são? mais 2 estados. Há também o estado de New Jersey, havia a lei aqui. Sim, há aqui uma lei que está proposta. O homem do Assembly, que fez essa proposta, vai retirar a lei. Ele disse que vai voluntariamente retirar a lei por enquanto, porque ele diz que a lei tem que ser modificada e corrigida umas coisinhas, mas ele diz que vai apresentar de novo para ser discutida no verão aqui no State Assembly. Portanto, é uma coisa, uma vantagem para para as pessoas que procuram carta de condução Yeah. fora deste estado e que podem entrar num sarilho muito grande, não é? Porque viver em Nova Jersey e buscar uma carta de condução a Wyoming ou North Carolina é um problema complicado. É um problema. E eu já sei uma coisa que as pessoas que estão ilegal aqui, eles estão mais interessados em conseguir uma licença do que conseguir o green Exatamente, card. é verdade, isso é um facto. Eles estão mais interessados numa carta de condução
do que propriamente no documento para viver neste país. Mas por falar em carta de condução, vamos viajar até Massachusetts. Adelino, boa noite, faz favor. Alô, sim, boa noite. Faz favor de colocar a sua questão. Ok, eu tenho um irmão, eu vivi em Portugal por 25 anos. Agora, eu queria saber, mas ele está agora aqui na América, ele vem cá, eu queria saber, eu tenho um cartão de residência dele, mas o cartão está quase para caducar, talvez em 2015. Eu queria saber se ele pode renovar esse cartão aqui ou se ele tem que ir para Portugal renovar esse cartão. O cartão verde? Ou se ele pode meter a cidadania portuguesa daqui para a América, daqui para Portugal. Eu só não percebi uma coisa, porque eu tenho o seu televisor muito alto. Está-se a referir ao cartão verde, tem validade até 2015? Sim, o cartão está com validade até o 2015. Como é que se pode revalidar um cartão verde? Ele pode renovar aqui ou ele tem que ir para Tem que ser... Espera aí, que o primeira Dr. Absan coisa- já vai responder. Para renovar, tem que ser feito aqui nos Estados Unidos, primeiro. Segundo, o processo é muito fácil, você só vai preencher um formulário e mandar para a imigração. Isso pode ser feito através do internet. O formulário é número I-90 e você pode fazer isso se você quer. Mas pode ser feito em Portugal ou tem que ser feito aqui? Não, tem que ser feito aqui, porque depois que você registra, eles vão mandar uma carta em pouco tempo para tomar seus digitais. E tem que ser feito aqui. Eles querem ver que você... É o irmão deste telespectador, que reside, Yeah. está em Portugal, creio eu, não é? Ele tem que voltar aqui, ficar aqui uns 6 semanas, mais ou menos, 8 semanas. Portanto, em 6 a 8 semanas, o seu irmão resolve o problema aqui nos Estados Unidos. Não pode resolver em Portugal. Está a ouvir? Ok, perdemos este telespectador. Bem, vamos voltar à mesma conversa. E o estado de Califórnia tem uma lei que está presentemente no governo para dar carta de condições para os imigrantes. Eu tenho uma notícia sobre a Califórnia que é muito interessante. É que o Partido Democrata está a fazer todos os esforços para que uma cara muito conhecida da televisão e do cinema seja governador do estado da Califórnia. Adivinhem, Ronald meus Reagan? senhores? Não, já foi. Outro que já foi, Schwarzenegger. E o próximo é um ator que faz o anúncio da Nespresso e que se chama George Clooney. Foi hoje divulgado que o Partido Democrata está muito empenhado em que ele possa ser o candidato do partido, que já se envolveu muito nas eleições de Barack Obama, em 2010, que seja o candidato preferencial do Partido Democrata, uma vez que os republicanos já tiveram 2 governadores atores de cinema, Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger. Portanto, George Clooney is good news for the ladies, não é? Como se costuma dizer. Hã? Não, ele parece ator presidente, conhecido, não é? não é? Ele tem aquela presença de Sim, presidente. é assim, Eu parecido quero connosco, não é? Quer dizer, Eu quero saber por que Califórnia e Arizona, Colorado, eles aprovaram uma lei que as pessoas podem usar marijuana, comprar marijuana. sim, mas Tem no lojas de No marijuana. Arizona tudo é possível, não é? É, Quer dizer, mas não é? não a licença de dirigir o carro. Tudo é possível para a polícia e para o xerifado, não é? É tudo possível para eles, não é? Agora menos para os outros, não é? Temos mais notícias Não, mas o que eu ia contar era que o governo federal está a ameaçar o estado de Califórnia, vai abrir um processo contra o estado para parar essa lei. A razão é, eles estão a dizerem que a carta de condução que a Califórnia quer dar aos imigrantes é igual à carta de condução que eles dão às pessoas legais. Então eles dizem que isso está a conflito com uma lei federal que regula agora a carta de condução, porque a carta de condução é importante para a segurança dos Estados Unidos, porque é uma identificação oficial. Dizem que essa carta de Mas condução as cartas de pode condução que são arriscar... dadas nos outros estados a indocumentados são cartas de condução que são diferentes das Sim. cartas de condução dadas a cidadãos legais. Mas a Califórnia quer dar a carta de condução igual. Esse é um problema. Seriam os Estados Unidos do México e então seria uma complicação, não é? Mas a Califórnia continua com a posição deles e eles dizem que é assim a carta que eles... Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver. Ivone, New Jersey, boa noite, faz favor. Boa noite, como estão? Obrigado. Então, Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Moisés. Eu apliquei os meus papéis, o caso I-130, e o meu marido é cidadão americano, e então eu já recebi o papel a dizer que tinha sido o caso aprovado, Ok. já paguei o visto, a imigração. Oi, para um minuto, por favor. Você é de Portugal, não? Sim,
Você entrou como turista? Não, entrei para o Canadá ilegalmente. Ok, então, o melhor jeito agora, e isso que Luís ia falar um pouco sobre esse assunto, desse novo regulamento de Obama. Esse é uma dispensa, o nome da dispensa é I-601A. O que acontece? Se você entrou ilegal no país, como você entrou, depois que você tem essa primeira aprovação, eles vão mandar os papéis para o National Visa Center. Você pagou $400, não? Eu paguei, é 318. Ok. Mas o que acontece? Você não falou para eles que você vai fazer a dispensa. Pronto, o advogado chegou, tem que aplicar para o waiver. Yes, ok. Então, você só tem que notificar, o National Visa Center vai aplicar para o waiver, e depois tem que fazer a dispensa aqui, que está demorando agora 6 a 8 meses, e depois que isso está aprovado, é quando o seu advogado vai marcar uma entrevista em Portugal, agora em França, vai marcar essa entrevista para você. Você vai lá, fica 3 semanas e você vai voltar. E para o waiver é realmente necessário que os documentos todos vá além das taxas, onde está o nome em conjunto, eu e o meu marido, mas os papéis de cartões de crédito, esses papéis assim todos para mandar para o waiver? Mas isso não é o jeito para ganhar o caso. O que acontece, o advogado tem que provar que você vai sofrer mais de uma outra pessoa. Você vai sofrer extremamente. Agora, ou você tem uma doença, tem uma enfermidade. Se você não tem isso, você tem que ir para um psicólogo. E ele tem que fazer uma pesquisa e explicar seus problemas. E eu sei quais são os seus problemas. E todo mundo tem esses problemas. Quando você pensa que seu marido pode ficar fora 10 anos, quando seu marido pensa que você pode ficar fora 10 anos, ele fica um pouco deprimido, nervoso, tem problema para concentrar e tem uma depressão. Então, o psicólogo... Nós estamos casados já há 12 anos e temos 2 crianças aqui. Mais razão para eles aprovar o caso. Mas, na minha opinião, se você não faz a pesquisa com o psicólogo, você está tomando um risco. Eu já dei entrada desde março em 200 casos. Eu já tinha 100 aprovado. E 35 a 40 pessoas já saiu e voltou em 3 semanas. Mas pronto, é isso que eu acho que é assim, leva assim tanto tempo. O processo completo, do começo, é normalmente em 14 a 16 meses. Você já fez a primeira parte, que demorou a probabilidade em uns 6 meses, e agora vai demorar 6 até 8 meses para eles aprovar a dispensa, e depois 3 meses mais para marcar entrevista no consulado. Portanto, já não é muito tempo. Isto é uma lei nova, não é? I-601A. Esse é novo, sim. Quem esperou 14 anos, espera mais um 2 pouquinho, meses? não é? Sim, sem É, dúvida, um pouquinho mais, mas isso vai resolver. Eu estou seguro que você vai ganhar, senhora. Ok? Claro. Muitíssimo obrigado, Ivone. Pronto, muito obrigada Nada. e que tenham todos uma boa noite. Assim também. Divórcios hoje é assim, não é? Então, o que é que há de novidades? Também esta semana, acho que foi na quinta-feira, houve uma queixa aberta contra o US Customs and Border Patrol. Eles estão a alegarem que mais do que 100 crianças foram abusadas dentro da mão do departamento do US Customs. Foram forçados a beber água da sanita, são dadas sanduíches que vêm do frigorífico sem ser aquecido, que não tem privacidade no banheiro. Estamos a falar das crianças que têm sido enviadas na América Latina, sobretudo países como não só o México, mas sobretudo o Peru e outros países Mas muito você viu complicados. quantas crianças está chegando aqui agora? É esse volume de crianças. Os pais mandam as crianças, chegam a pagar $9.000 para enviar uma criança até à fronteira do Arizona, passam o Rio Grande, entram nos Estados Unidos só para ficarem neste país ao abrigo das autoridades americanas. Mas o que eles dizem é que o abuso é grave, é abuso físico, é abuso sexual contra crianças.
E que acontece, dizem que uma em 4 crianças está na mão do departamento do US Customs, por imigração, recebe algum tipo de abuso por departamento. Aliás, não estávamos à espera, ninguém esperava que fossem tantas crianças de repente a surgir nos Estados Unidos, nas fronteiras, sozinhas. Mas sabe o que eles estão fazendo? Com 8, 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos. Sabe o que eles fazem com essas crianças agora? Porque eu tenho muitos desses casos. Se a criança tem menos de 18 anos de idade e não tem a mãe ou pai aqui nos Estados Unidos e tem um outro membro de família que pode ajudar ele, nós podemos fazer, chama Special Immigrant Juvenile Case. E com esse processo, nós temos que ir na corte de família, pegar a guarda para o membro da família e depois aplicar para esse processo e a criança recebe o green card. Agora, quando os pais estão aqui, não podemos fazer isso. E isso aconteceu semana passada para mim. Mas o que aconteceu quando nós chegamos... Os pais estão ilegais também. Os pais estão ilegais. Mas o que eu fiz, eu apliquei com o advogado da imigração, eu falei que a mãe e o pai estão aqui, a criança não tem ninguém fora do país, e eu pedi para ele fechar o caso. Esse é outro programa de Obama, esse prosecutorial discretion, que eles podem fechar o caso. E amanhã eu vou na corte, eles vão fechar o caso, e o menino vai poder receber uma permissão de trabalho e vai ficar aqui até que uma coisa acontece. É uma situação extremamente complicada. E é uma situação que é desumana, não é? Tanto para as crianças como para o mundo em geral, que observa estes casos com alguma indignação, porque não é suposto mesmo cidadãos ilegais e crianças serem recebidos e tratados dessa maneira. Mas você sabe que o Biden, o vice-presidente, eu não sei se hoje ele foi para a América Latina para falar com os presidentes, para parar esse movimento de crianças para entrar nos Estados Unidos. Claro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Carlos, de Newark, New Jersey, muito boa noite, faz favor. Boa noite. Diga, faz favor colocar a sua Eu queria saudar, em primeiro lugar, um amigo Luís Pires, o Dr. Moisés e o Dr. que está aí ao lado, que é o... Dr. Filipe Pedroso. Luís Filipe Pedroso. Eu queria fazer uma pergunta pertinente, que seria o seguinte. Eu tenho uma pessoa amiga que é residente legal no país, vai fazer um ano que está legal no país, ok? E eu queria fazer a pergunta ao Dr. Moisés Aspan se a pessoa tem direito a benefícios, dado que a pessoa ficou desempregada, não tem seguro de saúde. Eu queria fazer a pergunta se tem direito ao Medicaid, segundo me disseram que há o Medicaid. As pessoas... Porque a pessoa não tem seguro de saúde. As pessoas não olhe para a televisão. Siga só. Não ouça na televisão, por favor. Porque a pessoa disseram na imigração que só ao fim de 5 anos é que tinha benefícios do Estado americano. That's correct. Eu queria saber se realmente isso é verdade. Senhor, 100% isso é verdade. Ela não pode receber ajuda do governo, Medicaid, nenhum desses benefícios por 5 anos. Agora, ela tem direito de receber charity care. Então, se ela tem um problema, uma doença, cada hospital tem um departamento que ajuda com charity care. E eles vão pagar para tudo para ela. É a única coisa que pode obter esse apoio médico, não é? De caridade, não é? É o único jeito. É a única coisa, porque para a questão de desempregado não vai conseguir nada de especial. Agora ela está desempregada, mas ela estava trabalhando antes que ela ficou desempregada ou não? Ela ficou desempregada depois de ser cidadã residente legal, ok? Eu entendo, mas ela estava trabalhando antes? Estava trabalhando e vai para 2 meses que não recebe ainda o dinheiro do employment. Há 2 meses que está à espera do employment. Ok. Então, se ela trabalhou para 5 meses, para 20 semanas, ela tem direito de unemployment. Portanto, mas tem esses 2 meses é normal de estar à espera? Normalmente, ele demora 30 dias, mais ou menos assim. Há um mês. Portanto, se não estiver nada bem, tem que ir ao Departamento de Desemprego tem aqui, que ir. Você vive onde? Newark?
A senhora vive em Newark? Aqui tem que olhar o endereço de... É aqui na Broad Street e na tenta Broad resolver Street, ali. naquele departamento de unemployment. Mas tem direito, no caso, o seguro ao Charity Care, O que é muito Charity Care você importante. tem que ir no hospital e fala que você não tem dinheiro, ela está doente e você quer Charity Care. E eles vão preencher papel, tem que escrever que ela não tem dinheiro e eles vão ajudar. Ok? Muito obrigado pela atenção. E um abração. Obrigado. Nada. Isto é uma situação muito complicada, Filipe. Eu queria dizer que o Filipe Trouxe está na Ferry Street, na Wilson Avenue, aliás. Eu quando digo Ferry Street é mesmo para complicar, porque ele está mesmo na esquina da Ferry com o Wilson. 973-522-1100, portanto, ao lado da chamada Tasca do Pedras, ao lado do Diner, não é? Do Andrews Diner. Andrews Diner. E, portanto, pode ser exatamente consultada aí ou então por este telefone. O que é que nós podíamos abordar hoje mais muito rapidamente para fazermos o intervalo? Com a Copa do Mundo no ar, notícia interessante, Vamos fazer um sua seleção, não? Houve um sul aberto contra o treinador da França, o Deschamps, abriu um sul contra a namorada de um dos jogadores, que era parte da equipa da França, o Samir Nasri, e ele não foi incluído na equipa. A namorada dele pôs umas janeiras no Twitter. A falar mal do treinador. A falar mal dele, o treinador está a abrir uma ação civil contra a mulher. Ela diz que... Pode ganhar? Agora, esse assunto do social media, as pessoas agora põem tudo no Facebook, e no Twitter, e no Instagram, e abre uma porta para assuntos novos civil. Os processos que podem vir a surgir por causa de difamação, mesmo com Twitters e não sei o quê, há processos de difamação, tem que se colocar, não é? Porque há pessoas que escrevem mal das suas empresas onde trabalham no Facebook, e têm sido despedidas com justa causa dessas empresas, verdade? Esta semana houve uma criança que abriu um sul contra a escola aqui nos Estados Unidos. A criança estava no high school, pôs duas palavras num website, duas palavras, fora do tempo da escola. A escola fez o expel, tirou da escola por 7 semanas. Eu nem me atrevo a perguntar que palavras é que foram. Eu nem me atrevo a perguntar. Não, foi uma coisa muito simples. O que aconteceu alguém perguntou no website se ele tinha beijado uma professora. E ele disse que sim, que fez. Foi só isso. Foi só isso. E se por essa coisa foi posto fora da escola. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que se escreve. Cuidado. E sabe também que é interessante com isso? A esposa do meu médico, ela é electrolysis. E ela tem esse Yelp.com, e eles têm esses reviews. E o que aconteceu? 2 pessoas falaram uma coisa mal contra ela. E ela respondeu, mas 15 pessoas falaram coisas boas. Sabe o que eles fizeram? Eles só mostraram o review mal, e os outros têm um link, mas não estamos contando essas reviews, porque é bom. Claro. Então, eles estão controlando que eles vão mostrar. E, por favor, se tiver que escrever um nome como bomba, terrorismo, FBI, não escreva, porque existem fórmulas das autoridades federais a poderem entrar nos seus sistemas quando essas palavras são escritas, são detectadas pelos serviços de segurança e podem arranjar um sarilho terrível, não é? Portanto, evite essas coisas. Aliás, eu tive um problema desses no aeroporto e perfeitamente lembro disso, há muitos anos atrás. Tínhamos um cinto de luzes que parecia uma espécie do Rambo Belt. E chegámos ao aeroporto e ela perguntou-me o que é isso, mas chateou tanto que eu disse, olha, isto não é nenhuma bomba. Bem, quando disse a palavra bomba, tudo fechou, não é? Não é? Depois, se não provássemos que éramos portugueses e íamos fazer reportagens fora, nós tínhamos arranjado um sarilho muito grande, porque não sabíamos, está lá escrito, que não se pode utilizar determinadas palavras nos aeroportos, como também não se pode agora, com as redes sociais, usar essas mesmas palavras. Portanto, é bom que fique com essa ideia. Outro assunto sobre a Copa é que... Não pode dizer aquela rapariga que vai ali uma bomba. Não pode dizer isso. É preço. Uma coisa também sobre a Copa do Mundo. Há pessoas que ligaram para mim esta semana, não sei porque, acho que leram um artigo no jornal
algum assunto, perguntaram-me se é ilegal voar a bandeira de Portugal, na Brasil, nas casas, leram alguma coisa no jornal. Que as pessoas sabem que é completamente legal voarem a bandeira do seu país na vossa casa. Mas é verdade. É protegido por a Constitution dos Estados Unidos. Não, eu acho que é proibido se não tiver a bandeira americana também. Não é proibido. Não tem que ter a bandeira americana. Pode voar a bandeira que quiser. Isto é muito importante para os nossos telespectadores. É a primeira amenda da Constituição Americana, Freedom of Speech. Yeah. Então, ele pode ter a bandeira de Iraque ou de Palestine. E não ter a americana? Não tem americano. Não, então, há imensa gente que me tem feito esta pergunta agora, sobretudo durante o Campeonato do Mundo. Portanto, não tem que ter a bandeira americana. E pode exibir só a portuguesa ou a brasileira ou a equatoriana, aquela que quiser. E se eles prendem essa pessoa, dá meu número. Aliás, se tiver algum problema desses, consulte um dos nossos advogados residentes que ele resolve o problema, porque não é proibido. E eu tinha a noção de que era proibido. Já me tinham dito que era. Afinal, não é. O outro assunto é voar a bandeira no carro. Porque há pessoas que gostam, Sim. depois de ganhar ou ir para o jogo, a sair do jogo, quer voar a bandeira. Sim e não. A pessoa não pode bloquear as janelas do carro. Se a pessoa tem a janela e está a tapar o vidro de trás, por exemplo, a pessoa deita a bandeira no carro, tapa o vidro de trás, é ilegal. A pessoa não pode bloquear as janelas do carro, nem pode ter nada fora do carro que possa ser algum perigo. Sim, então, isso é complicado, não é? A pessoa está em risco de receber uma multa de condução se isso acontece. Olha, então eu os aconselho exatamente a fazer isso, a usar uma bandeirinha destas que eu rasguei agora aqui há bocadinho, com o emblema de Portugal. Uma bandeira destas já não ocupa o vidro, para não? Essa não. Então pode fazer. Maior que isso não pode ser. Não pode queimar uma bandeira americana. Não pode queimar a bandeira americana. É. Então, meus caros amigos, vamos fazer comerciais. Vamos fazer, que é como quem diz, vamos passar a comerciais. Despedimos do nosso querido amigo Filipe Pedroso. Voltará daqui a 2 semanas. E vamos tratar de alguns assuntos muito interessantes relacionados, isso é muito interessante, relacionados com condução sob os efeitos de álcool, porque é suposto termos uma entrevista esta semana com 2 jovens que foram apanhados sob o efeito de álcool e que passaram por algumas más experiências. Vamos falar nisso no próximo programa. Portanto, e nós vamos regressar daqui a momentos depois destas mensagens, já a seguir, portanto, com bandeira ou sem bandeira, vamos esperar para domingo.